Olá pessoal, vamos a mais uma aula com exercícios agora de gráficos do movimento uniforme e uniformemente variado. Eu tenho aqui um pequeno resumo e repetimos sempre isso, né? O ideal é que você assista às aulas sobre o assunto. Aqui é um pequeno resumo para que a gente refresque um pouco a cabeça, né? Sobre essas propriedades dos gráficos. Vamos lá, primeiro sobre o movimento uniforme, que é aquele cuja velocidade é constante e diferente de zero. Né? A velocidade instantânea é sempre a mesma, a aceleração é zero. Muito bem, nesse movimento, acabei de dizer, né? A aceleração é zero, então é claro que o gráfico da aceleração em função do tempo seria uma reta sobre o eixo dos tempos, né? Sobre o eixo x, ela é sempre zero. Muito bem, como o movimento se dá com velocidade constante, eu estou de trás para frente, né? A velocidade teria como gráfico uma reta paralela ao eixo t, tá certo? Uma reta paralela ao eixo t, porque a velocidade é constante, é sempre a mesma. Tem aqui sempre o mesmo valor, por exemplo, 20 metros por segundo. O tempo passa, mas a velocidade não muda. Só que é importante lembrar que ela pode ser positiva ou negativa. O movimento pode ser progressivo, ou seja, velocidade positiva, que é quando o móvel caminha no sentido da orientação da trajetória, né? Como pode ser negativa, por exemplo, menos 20 metros por segundo. E aí o movimento se chama retrógrado, que é quando o móvel caminha no sentido contrário à orientação da trajetória. Muito bem. Já o gráfico da posição em função do tempo seria uma reta crescente ou decrescente, mas sempre uma reta. Por quê? Porque a função horária das posições no MU é uma função do primeiro grau. Se lembra? S igual a S0 mais VT. Uma função do primeiro grau, o gráfico correspondente seria sempre uma reta crescente ou decrescente. Quando é que vai ser crescente? Quando o movimento for progressivo. Quando vai ser decrescente? Quando o movimento for retrógrado. Tá bom? É bom lembrar também que quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser a velocidade do corpo. A inclinação da reta tem a ver com a velocidade. Eu repito, isso é um resumo, um breve resumo. Vamos para o move. O move é um pouco diferente, né? Ou bem diferente. No move, a aceleração é constante diferente de zero. Né? Se ela é constante diferente de zero, é claro que o gráfico não é mais sobre o eixo t. Né? Ela pode ser positiva ou negativa e o correspondente, então, seria uma reta paralela ao eixo t. A velocidade, sim, ela muda com o tempo. Ela pode ser, então, correspondendo a uma reta crescente, uma reta decrescente. A reta vai ser crescente quando a aceleração for positiva, decrescente quando for negativa. Os gráficos são semelhantes quando eu tenho S em função de t no MU, V em função de t no MOVE. Preciso tomar cuidado aqui para não confundir, né? Tá bom? Já a função horária do MOVE é uma função do segundo grau. Você lembra? S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Como uma função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. E a parábola pode ter concavidade para cima, como concavidade para baixo. E o que determina isso é o sinal da aceleração. Aceleração positiva, concavidade para cima. Aceleração negativa, concavidade para baixo. Tá bom? E aqui duas regras bastante importantes quando se fala em gráficos do movimento. A área sobre o gráfico da velocidade em função do tempo sempre me dá o deslocamento. Então, se eu pego aqui uma área entre dois instantes sobre o gráfico da velocidade, isso vale aqui também, vale para qualquer movimento. A área sobre o gráfico é sempre numericamente igual ao deslocamento, no gráfico V em função de t. Já no gráfico da aceleração em função do tempo, para qualquer movimento também, o resultado vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Bom, esse é um breve resumo, repito, né? E nós vamos usar tudo isso nos próximos exercícios. Vamos lá. Vamos aqui ao nosso primeiro exercício. Olha, um estudante de física, usando um equipamento especial, mediu as velocidades em vários instantes de uma pedra que foi lançada verticalmente para cima e traçou o gráfico abaixo. Bom, o gráfico que eu tenho aqui é de velocidade
em função do tempo. A velocidade medida em metros por segundo e o tempo em segundo. Antes da gente ver o que o problema pede, vamos dar uma olhada nesse gráfico, né? A velocidade começa em 10 metros por segundo e vai até menos 10 metros por segundo. Vejo que há aqui uma inversão de sentido, né? A velocidade começa sendo progressiva, vai diminuindo, até que no instante 1 ela zera, a velocidade fica zero, e depois ela vai crescendo em módulo, né? Em módulo, até chegar em menos 10. Vai crescendo em módulo, que seria 10, né? Em módulo, tá certo? No instante 2 ela atinge o módulo 10, em movimento retrógrado. Muito bem, vamos ver agora o que o problema nos pede. Eu repeti aqui o gráfico para que a gente não se perca, né? Mas vamos ver o que ele nos pede aqui. Primeiro, ele pergunta se o movimento é uniforme ou variado. Depois, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Depois, se é acelerado ou retardado. E depois, se for o caso, qual o módulo da aceleração da pedra. Vamos responder tudo isso, mas parte dessas coisas já comentamos, não é? Durante a leitura do enunciado. Bom, a primeira pergunta, né? O gráfico mostra que a velocidade escalar sofre variações, não é? A gente vê que ela começou em 10, foi variando até menos 10. Então é claro que o movimento não pode ser uniforme, tá certo? Que seria aquele em que a velocidade não muda. E mais, né? Se o gráfico é uma reta, o gráfico V em função de t, nós sabemos então que o movimento é uniformemente variado, tá certo? Certamente é essa a resposta, e não o movimento uniforme. Muito bem, ele pergunta quando o movimento é progressivo, quando é retrógrado. Pergunta se é progressivo ou retrógrado. Ele é progressivo entre 0 e 1, por quê? Porque o movimento progressivo é aquele em velocidade positiva. E vejo que do instante 0 a 1, a velocidade é 10, 9, 8, até 0. Sempre positiva, não importa se está diminuindo. O movimento progressivo é aquele que a velocidade é positiva. Então, ele é progressivo entre 0 e 1 segundos, tá certo? E quando é que é retrógrado? A partir daí, de 1 a 2 segundos. Por quê? Porque aí a velocidade é negativa, e é isso que é ser retrógrado, tá certo? Vai de 0 a menos 10. Muito bem. Quando é retardado, quando é acelerado? Acelerado é quando a velocidade aumenta em módulo. Retardado é quando ela diminui em módulo. Vejo, de 10, do instante 0 ao instante 1, a velocidade diminui em módulo. Ele vai freando. Então, seria retardado de 0 a 1. E quando é que é acelerado? De 1 a 2, porque em módulo a velocidade aumenta. Ela vai de 0 a 10, menos 10, eu sei, mas em módulo, né? Ele acelera. Aqui é como foi uma pedra que foi jogada para cima, né? Aqui está muito claro. Ele jogou a pedra com velocidade inicial de 10, ela subiu, foi parando, parou e depois voltou acelerando, tá certo? Até que voltou ao solo, tá certo? Então essa aqui é a resposta. No entender, ele pergunta qual a aceleração do móvel. Nós podemos encontrar aqui, ó, usando a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT, a velocidade final é menos 10, a inicial 10. Sabemos que ele terminou no instante 2, né, com essa velocidade menos 10. Encontramos que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, pessoal, um exercício do Enem, muito importante sempre, porque é a porta de entrada para as universidades federais, né? Vamos lá. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros, principalmente nas grandes cidades, né? Isso é verdade. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Muito bem. Então, eu tenho aqui o gráfico da velocidade em função do tempo dado em minutos de uma situação dessa, de um veículo, né? O que nós temos aqui, ó, de 0 a 1 minuto, a velocidade do móvel permaneceu constante. De 1 a 2 minutos, dá para perceber que o móvel acelerou, a velocidade subiu, cresceu. De 2 a 3 minutos, a velocidade diminuiu. Aqui, ó, ele freou, né? O módulo da velocidade diminuiu. De 3 a 4, a velocidade permaneceu constante, de 3 a 4 minutos. De 4 a 5 minutos, a velocidade voltou a crescer. Ele acelerou. De 5 a 6 minutos, freou, foi freando até que parou. E olha, nesses dois próximos minutos, de 6 a 8,
ele permaneceu estacionado, velocidade zero. Já de 8 a 10 minutos, voltou a acelerar. Muito bem. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo total analisado? 2 minutos, não é isso? 2 minutos. Por quê? De 6 a 8, correto? Não é isso mesmo? Então a resposta é alternativa C. É essa a resposta, né? Pessoal, essa foi a primeira aula com gráficos do movimento. Nós teremos outras, né? E espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e pedir que vocês nos ajudassem a divulgar essas aulas no nosso canal, não é? Como você pode fazer isso? Você pode se inscrever no canal, você pode curtir o canal, você pode divulgar entre seus colegas, entre seus professores e, se puder, você pode também nos ajudar com um Pix. E a gente está falando de coisa pouca, né? O valor de um café, tá? Porque tudo isso nos ajuda bastante, já que nós temos muita despesa com tudo isso. Isso vai garantir que a gente possa continuar gravando as aulas, né? A nossa intenção é gravar todo o curso do ensino médio e o que vai gerar aí 200, 300 vídeos ou mais, não sabemos, tá? Também, se não for possível, esqueça, você vai ser sempre bem-vindo, né? E pode continuar assistindo nossos vídeos, nossas aulas, sem problema nenhum. Grande abraço e até a próxima.